Olá, gente! Começando mais um episódio do Que Trem é Esse? E hoje eu tenho o imenso prazer de receber a professora Natália Cortez, ela que é professora, né, de jornalismo na UFOP e também parceira no grupo de pesquisa do Conjor. E é um prazer estar te recebendo aqui hoje, Natália. Olá, João. Olá a todos. Boa tarde. Eu que agradeço esse convite e essa oportunidade. Porque a gente vai conversar e eu já quero saber algo que parece que permeia a nossa vida, né? E a gente não tem tanta noção que ela determina tantas coisas para a gente, né? Então, afinal, que trem é esse? O que é o algoritmo? Uma ótima pergunta, João, porque eu acho que cada vez mais a gente percebe a presença desses seres nas nossas esferas cotidianas, né? E não é à toa que ele vem ganhando esse debate público e essa visibilidade, né, em diversos meios, não apenas o acadêmico. Mas os algoritmos são esses seres que estão presentes cotidianamente, né, no nosso uso das diferentes mídias digitais, seja pelo reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens, eles traçam rotas quando você pede um carro para seguir para algum lugar, eles recomendam conteúdos, seja uma música no Spotify, seja uma notícia no Google, eles realizam cálculos, elaboram modelos preditivos, a exemplo aí do modelo de espalhamento da Covid-19 pelo mundo, ou o modelo de aquecimento global, que comprova o aquecimento global no planeta. Eles trabalham em variados processos vinculados à mineração de dados, à perfilização. Então, a gente pode realmente constatar que eles são seres bastante presentes na nossa ecologia midiática contemporânea e cada vez mais interligados e mediando várias relações da nossa vida. Então, dentro desses vários, né, processos, eles se incluem, né, eles traçam relações tanto com as dinâmicas vinculadas aos processos de dataficação, a lógica de plataformas, então eles assumem uma importância central quando a gente pensa nessas questões sobre privacidade, governança, aprendizado da máquina e inteligência artificial, né, e vários outros. Então só pelo que eu entendi, são seres, como você disse, que basicamente estão editando o que a gente vê, o que a gente consome, como a gente trata a segurança, basicamente isso. Ela está permeando aí em todos os aspectos da nossa vida, é isso mesmo, né? Isso, e inclusive também eles têm, né, uma importância central nos delineamentos também da própria subjetividade humana, né, já que eles perfilam, eles criam perfis dos usuários e com base nisso fazem recomendação dos mais variados conteúdos, né, atuam também como modelos preditivos. Então, muito além dessa definição recorrente, né, que é a mais comum que a gente vê por aí, de definir o algoritmo como uma sequência de passos, né, ou instruções com o propósito de se alcançar um objetivo, que geralmente aparece muito correlacionada a essa analogia da receita de um bolo, né, a receita de um prato culinário qualquer. Então, para além disso, a gente pode pensar que o algoritmo, ao fazer isso, né, ao estabelecer essa sequência de passos, do ponto de vista computacional, é importante também pensar que, junto ao sistema, ele vai trabalhar ou ele vai operar numa instância de processamento dos dados. Ele vai determinar entradas e saídas desse sistema. Então, né, a gente pode pensar que, para além dessa simples sequência de passos, ele atua do ponto de vista do sistema, determinando como que esse sistema opera. Né? E nesse esteio tem vários autores que, né, tem definições bastante interessantes para a gente pensar isso, como o Gillespie, por exemplo, que vai definir o algoritmo como um procedimento codificado para transformar dados de entrada em uma saída desejada, ou o Durisch, que descreve o algoritmo como, né, uma descrição formalizada de um procedimento computacional com diferentes propriedades, sejam elas combinatórias, probabilísticas, equacionais. E junto desses autores, né, como eu tinha te adiantado, é importante a gente também pensar que a gente tem que ir além dessa definição, né, mais meramente didática, de estabelecer o algoritmo com essa analogia da receita, mas entender o algoritmo também no contexto dos dados. Então, isso pode ser pensado de diversas maneiras. O próprio Durisch, ele reivindica esse status, né? A definição do algoritmo
ela deve estar atrelada aos dados, porque dados e algoritmos vão se delinear conjuntamente, vão se configurar conjuntamente. E isso já vem desde uma tradição da programação que chama programação estruturada, que entende que os programas são o resultado de uma soma de estruturas de dados e de algoritmos. Então, essa relação também se reproduz, ou ela é também defendida na lógica de plataformas por diversos autores que definem como parte da anatomia da plataforma também os dados e os algoritmos, e juntamente, né, os usuários, em agenciamentos complexos, né, nos quais, nesses agenciamentos, vão sendo, cada um desses seres da técnica, né, e seres humanos, vão se configurando mutuamente. Então, é bastante importante também não perder de vista essa ideia de que algoritmos e dados se definem mutuamente e reciprocamente, tanto nas plataformas como também nas teorias e nos autores que vêm discutir essas questões no contexto do Big Data. É isso que eu ia te perguntar. E existe outras áreas que não só estão nessas, né, do didático, como você acabou de mencionar, que eles aparecem bastante, assim, tem a ver com a sua pesquisa, com a comunicação, como é que isso funciona? Essa ideia, né, de para além dos algoritmos em agenciamento com dados e usuários, a gente pode pensar também os algoritmos como elementos vinculados diretamente à cultura. O Finn, que é um outro autor também que investe nessa aproximação, ele chama os algoritmos de veículos da computação, que agem nos interstícios das redes que existem entre o espaço computacional, os sistemas culturais e a cognição humana. Então, o modo dele de observar, de entender essa agência algorítmica, ela envolve essas outras esferas de mediação, sociais, culturais, porque ele pensa que o algoritmo é um processo computacional perpétuo, que uma vez que ele é implementado, ele vai se definir, vai agenciar uma espécie de máquina de cultura. E não há limites para isso, já que não há limites para a computação. Tudo que puder ser representado como uma função matemática algorítmica, uma vez que é implementado, ganha materialidade num programa, por exemplo, ele tende a delinear essas outras formas de cognição e de produção dos sentidos. Um outro autor também que faz esse vínculo com a cultura é o Strifas. Ele fala de uma cultura algorítmica, e ele reivindica esse lugar do algoritmo de extrema importância e entende esses algoritmos como seres, né, como processos também, né, de dados, que demonstram cada vez mais como que as maneiras de organizar, classificar e definir os objetos que a princípio seriam ditos culturais vão sendo delegados aos algoritmos, que se tornam responsáveis, no caso aí, por essas ações. Então, por isso aí também a importância deles, a centralidade deles nos processos de comunicação contemporâneos, dentro da ecologia midiática digital. Nossa, isso já abre assim, um precedente para a gente pensar tanta coisa, né? Inclusive o tipo, né, de arte que a gente tem consumido perante a pandemia, né? Onde a gente está sendo talvez mais agenciado por esses algoritmos, né? Ao longo desse tempo que nós temos passado em frente mais às telas. Então isso já faz a gente pensar assim. Não só pensar, eu acho que é perceber realmente que são seres que estão agenciando, né, socialmente e em outros níveis, né, eu acho que de pensamentos, de capacidades, de visualizações, é bastante interessante. E tem mais alguma coisa, assim, que tem outras coisas que o algoritmo passa? Então, dentro desses processos de dataficação, como eu venho, né, dizendo, seguindo essa linha de raciocínio, é importante também a gente diferenciar dos algoritmos comuns, vamos dizer assim, de algoritmos de aprendizado, que são esses vinculados à inteligência artificial e ao aprendizado da máquina. Esses algoritmos são denominados aprendizes, e eles são diferentes no sentido de que eles vão além daquela função computacional que foi previamente criada, daquilo que foi previamente programado, vamos dizer assim. Numa vez que eles estão nessa plataforma, eles têm uma certa percepção do entorno, e por isso eles se tornam capazes de identificar características-chave, padrões, e armazenar esses padrões para classificação,
tendo em vista ações futuras. Então, além daquela mera representação como função computacional, esses algoritmos também têm capacidade de avaliar e, né, de se autoavaliarem e otimizarem a sua performance. Por isso que eles são entendidos aí como algoritmos aprendizes, são os algoritmos específicos do que a gente chama de aprendizado da máquina, justamente por essa capacidade de se autoposicionar e gerar modelos e estruturas de dados que vão gerar outros tipos de saída no sistema, sem aquela previamente programada. E, né, e seguindo essa linha de raciocínio, alguns autores, como o Matteo Pasquinelli e Euler, eles vão falar do algoritmo como uma espécie de nooscópio, que seria um instrumento que vem nesse bojo também do aprendizado da máquina, da inteligência artificial, e eles vão discutir que o algoritmo pode ser pensado como um instrumento para ver e navegar no espaço do conhecimento humano, que é o que se cresce, né, a informação que se cresce e se desenvolve nesse meio da ecologia midiática digital. Então, aí ele faz essa referência também ao modo também como a inteligência artificial, os processos de dataficação tendem a aumentar essa perspectiva de extração de padrões, reconhecimento de padrões e geração de novos padrões de base estatística, que muitas vezes falham ao tentar criar um espelhamento da realidade. Mas também é mais um indício de como que esses algoritmos vão adquirindo cada vez maior importância e um papel central nesse contexto. Nossa, mais uma vez, né, a gente para pensar e acho que é um mundo novo, muito que pode ser explorado, né, tanto a gente quanto perceber esses agenciamentos do nosso dia a dia, mas também tanto na pesquisa, né. E Natália, eu gostaria de saber, assim, dentro da comunicação, das pesquisas que você já fez ou tem feito, como é que é trabalhar com o algoritmo? Bom, eu acho que a gente, para pensar em termos de jornalismo de dados, ou para pensar também em práticas e processos jornalísticos na atualidade, que se inserem nesse contexto das ecologias midiáticas contemporâneas, eles são peça fundamental. Então, pode-se trabalhar a partir das APIs, né, conhecendo as estruturas de dados, e então buscando entender os mecanismos ou os processos de agenciamento de dados que eles fazem, mas eu acho que a importância para a comunicação é direta, no caso, quando a gente reivindica, né, o nome de uma disciplina de jornalismo de dados que diretamente se relaciona a esses seres, né, ao modo como esses seres vão delineando não só as práticas e processos jornalísticos, mas fundando também uma nova área para o jornalismo, por exemplo. A ideia também de recomendação de conteúdos é extremamente relevante, porque a gente pode pensar em termos de recomendação das notícias, que acaba por ser também um importante elemento do espalhamento de fake news, quando se dá por essa recomendação automatizada. Então, é um ponto bastante interessante que muitos pesquisadores têm se voltado para ele, como que a recomendação automatizada, ela acaba por ocupar esse importante papel aí também no espalhamento dessas notícias falsas. Então, são várias perspectivas que apontam para a centralidade desses seres na ecologia contemporânea e da importância, né, que eles vêm reivindicando em diferentes áreas do conhecimento. Então, muito além da ciência da computação, os algoritmos são importantes para serem pensados, discutidos no âmbito da comunicação e de outras várias ciências correlatas. Nossa, eu só tenho a agradecer, eu já aprendi bastante, estou já muito curioso, inclusive, né, eu gostaria de agradecer muito, muito a sua participação e espero, né, que daqui a um tempo talvez a gente fale sobre o aprendizado das máquinas ou né, especificamente de alguma pesquisa, mas eu agradeço demais, porque o algoritmo é aquilo, né? É algo que a gente sabe que existe, mas a gente não se dá conta a importância e quanto nós estamos sendo influenciados, agenciados e amparados, né? Por ele. Então, assim, eu tenho muito a agradecer. Muito obrigado, Natália. Eu agradeço, João. Muito obrigada e estou disponível para conversas futuras. Então, muito obrigada. Então tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.